Então, para a gente se livrar da dor, um exemplo, só estou dando um exemplo simples, tome decisões, assume posturas seguras. Olha o que colocou para nós Carlos Drummond de Andrade. Olha o que colocou. Dizendo que é para a gente sair da postura egoística, da prudência egoística. Ah não, porque senão eu vou sofrer, eu prefiro ficar acomodado. Mas eu espero que alguém faça por mim. São as pequenas dificuldades. Jesus, no capítulo 6 de Marcos, no versículo 31, ele coloca para nós assim: havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. Muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Quantos de nós passamos a reencarnação atendendo todas as demandas materiais, sociais, pessoais, mas não espirituais, muito menos morais. A gente vai e volta nas questões do dia a dia, atendendo apenas os nossos desejos. Quando Jesus fala muitos que fazem esse movimento, está falando de nós. Vão e voltam. A preocupação de eu tenho que visitar fulano, eu tenho que ver ciclano, eu tenho que ganhar mais dinheiro aqui, eu vou fazer um financiamento ali, e eu vou criando pequenas dificuldades. E tem dificuldades que a gente cria por si, não é o outro, não é a sociedade que cria. Uma senhora chegou para mim e falou comigo assim: Emerson, eu precisava de conversar com você. Eu falei assim: mas minha senhora, o que aconteceu? Ela tão saudável, tão sorridente. Ela falou: Emerson, eu preciso que você me ajude a lidar com a velhice. Eu falei: mas minha senhora, Emerson, eu preciso, a velhice está chegando, eu não sei o que eu vou fazer. Emerson, eu preciso de alguém que me ajude. Eu olhei para ela e falei: quantos anos a senhora tem? Ela falou: 84. Eu olhei de cima e embaixo, eu falei: não, a senhora não precisa se preocupar. Ela falou: por quê? Eu falei: a senhora não vai envelhecer nunca. Se com 84 anos a senhora está tentando se preparar para quando ela chegar, a senhora está na flor da idade. A senhora é uma adolescente. Não se preocupe. Tem situações que a gente cria. Ela estava cheia de energia, dirigia grupo de idosos, viajava, programava hotel, fazia grupo de estudos, grupo de encontro de casais. Ela fazia tudo. Ela fazia mais do que muitos jovens fazem. E ela esperando quando a velhice chegar. Eu falei: será que ela está esperando quando chegar a idade de Matusalém, 960 anos? Tem problemas que a gente cria, são as pequenas dificuldades que a gente vai alimentando. Se eu alimento pequenas dificuldades, no dia a dia, eu começo a entender, quando eu faço um movimento auto-investigativo, a colocação de Jesus, quando ele disse para nós, aliás, a colocação é de Mateus, quando Jesus vai iniciar o Sermão da Montanha, que ele fala de uma grande multidão que o acompanhava, no capítulo 5, no versículo 1 de Mateus. Porque Jesus não olhava a quantidade de pessoas, ele via a multidão de dificuldades que cada pessoa carregava. Pequenas dificuldades. Nós não estamos falando ainda de situações graves, da dor e do sofrimento. Pequenas dificuldades. E a gente vai transformando as pequenas dificuldades. E ele via. Por isso surgiu o Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Uma dificuldade não trabalhada vive problema. Quando a gente não trabalha as dificuldades, eu vou adiando, eu caminho para um problema. Daqui a um mês, aquela dificuldade que eu não trabalhei, que eu não refleti, que eu não decidi, que eu não mudei, virou um problema. Mas é só aquela dificuldade? Não, é a soma das dificuldades desse mês. Porque se eu não tomo uma decisão que eu preciso tomar hoje, amanhã eu vou ter que tomar. Mas amanhã eu terei os problemas de hoje, que eu não defini, que eu não decidi, que eu não resolvi, mais os de amanhã. Depois de amanhã, eu terei 3 dias de problemas acumulados. Aí é que acontece aquela situação que o nosso ditado diz assim: nó,
A pessoa estourou por causa do negocinho desse tamanho assim, ela explodiu. A chamada gota d'água. Mas a gota d'água é porque o copo está cheio. Mas por que o copo está cheio? Porque eu não resolvi as questões anteriores que foram enchendo o copo. Questões graves ou que foram se agravando. Quando vem um probleminha deste tamanho, eu tenho uma explosão. E essa explosão não é necessariamente por causa daquele probleminha. É porque eu não resolvi nada anterior e eu estou com a cabeça deste tamanho. Quando Jesus coloca para nós no capítulo 10 de Lucas, no versículo 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó, dando a introdução à parábola do bom semeador, da parábola do bom samaritano, ele coloca, e caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram e o agrediram, deixando-o semi-morto. Jesus está colocando que nós estamos mudando o nosso padrão vibratório. Quando ele coloca, descia de Jerusalém para Jericó, ele não está falando que uma cidade era alta e a outra era baixa. Não, ele está falando de uma mudança de padrão vibratório. Estamos na Jerusalém, como aqui no auditório, estamos na Jerusalém do nosso sentimento. Estamos contemplando a força do Cristo dentro de nós. Estamos refletindo nas posturas espirituais nos nossos corações. Estamos na Jerusalém da nossa hora. Quando saímos da Jerusalém, enfrentamos a Jericó do dia a dia. Os excessos, as irritabilidades, as desonestidades, a ressonância com o nosso estado íntimo conturbado. Saímos de Jerusalém e entramos em Jericó. Mas nós podemos sair daqui e continuar em Jerusalém? Sem sombra de dúvida. Podemos. Mas temos que ter desejo para manter a Jerusalém do nosso dia a dia. Mas muitas vezes a gente vive a Jerusalém dentro da casa espírita. Vivemos a Jerusalém no culto no lar. Depois começamos os problemas, as atrocidades, as agressões e vivemos dia a dia a Jericó. Consequentemente, como Jesus coloca, caímos nas mãos dos salteadores. 3 tipos de salteadores. Os salteadores físicos, os salteadores internos, emocionais e os salteadores espirituais. Caímos nas mãos dos salteadores. A gente entra em sintonia com as situações criminógenas. A gente entra em sintonia. Eu estou vendo que a terra, eu estou vendo que o país, eu estou vendo que o nosso estado, que a nossa cidade está sendo agredida de forma ingrata, de forma decisiva para destruir as relações sociais como um todo. Eu estou vendo isso. Nós estamos vendo isso. Mas quando a gente compartilha com o mal-estar, nós também favorecemos a agressividade. Eu estou vendo, mas eu não preciso dividir isso com as pessoas. E quando as pessoas vierem com as informações negativas, eu vou tentar tirar o positivo disso. Eu vou tentar tirar. Não adianta a gente refletir só no negativo, o negativo está aí. Ninguém vai fazer nada de diferente, a nossa postura é fazermos diferente. Porque senão a gente entra em sintonia com os salteadores físicos. Mas se está todo mundo roubando, será que eu também não estou? O outro rouba o dinheiro dos nossos impostos. Eu roubo a paz daquele que está em equilíbrio. O outro, ele rouba o dinheiro que estaria na educação. E eu roubo a oportunidade da educação do meu filho quando eu grito e eu agrido e xingo palavrões dentro da minha casa. O outro rouba o dinheiro da saúde. E ele ganhou o nosso voto para chegar lá em cima. E eu roubo a saúde da minha família quando eu levo os meus transtornos, os meus desequilíbrios para dentro de casa. E ali eu não consigo buscar a saúde e o bem-estar e eu adoeço a todos. Então eu estou falando de alguém lá de fora, sendo que eu estou reproduzindo no meu passo, na minha caminhada, no meu dia a dia. E aí nós vamos falar de salteadores físicos, sendo que nós também somos salteadores físicos de nós mesmos.
E os salteadores emocionais são aqueles que vão dando vazão aos transtornos íntimos e vão construindo em cima deles. Essa construção, nós estamos aumentando o problema que começou lá atrás como uma pequena dificuldade. Então, quando a gente fortalece a vaidade, a maledicência, o despeito, o ciúme, a agressividade, eu estou fortalecendo o salteador íntimo. Consequentemente, eu abro porta para os salteadores espirituais, porque eu entro na Jericó do meu estado íntimo, ele que já vive em Jericó, começa a me assediar. E eu vou tendo problemas de relação. Daí a pouco eu saio do problema e vivo a dor. Eu comecei lá atrás com uma dificuldade. Depois eu agravei a dificuldade, virou problema. Problema não resolvido, cheguei na dor. É a mesma forma que gente, mas como é que uma pessoa hoje está internada? Se a maioria, coloca para nós o Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob o Novo Prisma, ele coloca para nós que 80 a 85% dos pacientes que estão internados nos hospitais psiquiátricos têm problemas espirituais, mas problemas obsessivos. Os outros 10 a 15% são problemas neurológicos. Isso significa para nós que a maioria dos doentes mentais são portas abertas aos processos obsessivos de forma grave. Ah, mas uma pessoa nasceu assim? Não. Só que ela foi passando pela obsessão simples, conforme coloca para nós o livro dos médiuns no capítulo 23, da obsessão. E da obsessão simples ela foi ganhando espaço. E ela não se cuidou. E ela foi permitindo. E foi se agredindo. E a obsessão simples foi ganhando força, que é o processo de perseguição. Ela não fez nenhum movimento de mudança e foi transformando para a fascinação, depois foi virando subjugação e hoje ela está internada. Ah, mas a pessoa nasce naquele sofrimento terrível? Não, a gente tem na vida dificuldades. Quando eu não sei trabalhar com a dificuldade, ela vira problema. Quando eu não lido bem com os problemas, vai virando a dor. Eu tenho 2 tipos de dor, conforme coloca para nós Emmanuel no livro Consolador. A dor física e a dor moral. Tem pessoas que têm dor física. Perderam o braço, perderam as pernas, passaram por um acidente. Dor física. Mas não carrega a dor moral. Porque sente que aquele movimento, aquela dor, é um movimento da sua redenção. Aquele movimento de perder um membro, de perder a audição, de perder a visão, como nós vimos aqui. É um movimento redentor da criatura que está buscando a melhora do seu quadro moral. Movimento redentor. Tem o problema físico, mas não tem o problema moral. Tem pessoas que não têm o problema físico, mas criam o problema moral. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.